Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Como está a sua vida com Deus? Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a língua produz o bem e o mal. O texto bíblico encontra-se em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, vocês sabiam que a língua é uma arma muito perigosa? A língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem como para o mal. Na Bíblia, o livro de Tiago fala sobre a língua e como o seu uso afeta a nossa vida. A língua tem grande poder, queridos. Com a língua, podemos abençoar ou amaldiçoar. Podemos encorajar ou desencorajar. E até mesmo salvar ou matar. Por isso, queridos ouvintes, é muito importante aprender a controlar a nossa língua. Quem não controla a sua língua, com certeza enfrenta muitos problemas. Por outro lado, quem se submete a Deus tem o cuidado com o que falar, pois a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Portanto, queridos, devemos sempre usar a nossa língua para abençoar. Mas ao invés disso, queridos irmãos, queridos ouvintes, infelizmente, muitas das vezes dizemos coisas sobre nós e sobre os outros também, sem imaginar o mal que estamos causando. São afirmativas negativas e prejudiciais desse tipo. Não vai dar certo, não precisa nem tentar, essa doença não tem cura, etc, etc. Mas nos esquecemos, queridos, que quando falamos alguma coisa, lançamos semente, e essas sementes ficam no mundo espiritual. Quantas vezes você já ouviu algo negativo de alguém e isso te fez mal? Tipo assim, você é ignorante, isso não vai dar certo, você não sabe fazer isso não vai dar em nada, e outras coisas mais. Essas sementes, queridos, precisam ser arrancadas do coração através do perdão e da oração. Caso contrário, trarão um grande sofrimento para a nossa vida. Queridos irmãos, queridos ouvintes, de acordo com a palavra de Deus, identificamos 4 coisas que precisamos saber para controlar a nossa língua. Primeira, a língua reflete a pessoa. A língua reflete a pessoa. Queridos ouvintes, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 26, o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Amém? Religião, queridos irmãos, não é apenas seguir algumas regras ou rituais. A verdadeira religião
de quem segue a Cristo se reflete nas suas ações e na sua própria língua. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins, descontroladamente, isso mostra o que realmente governa sua vida. Segundo, cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2, o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É a palavra de Deus, queridos. Portanto, meu querido irmão, quantas vezes você se descuidou e disse algo que não devia? Todos nós fazemos isso. Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com as suas palavras, você ganha grande domínio próprio. E isso é muito bom. É muito bom saber controlar as nossas palavras. Isso nos dá um domínio próprio. Isso quer dizer que estamos sabendo dominar as nossas palavras. E isso é muito bom, queridos. Terceiro, o perigo da língua. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6, o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui nós vimos, queridos irmãos, queridos ouvintes, que as palavras têm uma tendência a se descontrolarem como um fogo. Se você não tomar cuidado com sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornarem perigosas e causarem muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, é melhor ficar calado e orar. Queridos. Existe um ditado muito correto: boca fechada não entra mosquito. Então, se for para você falar e pecar, é melhor ficar calado e em espírito de oração. Quarta, uma língua consistente. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 9, de 9 a 10. Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10, o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É a palavra de Deus, queridos. Não pode ser assim.
queridos ouvintes, muitas vezes nem reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece algum respeito, tal como o nosso Deus merece. Pelo menos por motivo de consistência, é bom procurarmos ser sempre uma bênção com nossas palavras. Contudo, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje dizem que se dizem cristãs. Veja bem, muitas pessoas nos dias de hoje que se dizem cristãs têm sido usadas pelo diabo para a prática de fofocas, disse-me disse, e comentários maliciosos contra o seu próximo, principalmente se o assunto for para prejudicar ou denegrir a imagem do seu próprio irmão. Infelizmente, se for para prejudicar o seu próximo ou o seu próprio irmão. E também, queridos irmãos, é impressionante observar como um comentário dessa natureza se prolifera tão rapidamente em meio a uma sociedade. É de admirar como é que as coisas negativas se proliferam tão rapidamente, principalmente quando for para causar mal a alguém, principalmente quando esse tipo de comentário é para prejudicar, é para denegrir a imagem de um próprio irmão. É o diabo trabalhando, meus irmãos. É o diabo trabalhando sem cessar. Até porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E quando existe esse tipo de comentário, ele bate palma. Porque geralmente nesses comentários vem as fofocas, os disse-me-disses, que na maioria das vezes são mentiras. Por isso, queridos irmãos, devemos estar sempre alerta, pois a Bíblia diz que o diabo vive ao nosso derredor, pronto para atacar. Por isso, queridos irmãos, queridos ouvintes, tudo o que nós dissermos deve trazer tão somente vida e esperança. Pois Deus, que conhece os nossos pensamentos, que esquadrinha as nossas mentes, que esquadrinha os nossos corações, Deus conhece a intenção dos nossos corações. Amém? E que Deus assim nos abençoe.